Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Grazi Santos. Gente, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês da parte do Senhor. É uma palavra que Deus tem ministrado no meu coração, que tem me consolado, que tem renovado a minha fé, que tem me fortalecido. Amém? Eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Se encontra no livro de Esté, capítulo 6, versículo 10. É uma palavra bastante conhecida. Diz assim, Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como dissestes, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está assentado à porta do rei. E não omitas nenhuma de tudo quanto dissestes. Queridos, nós sabemos que Mordecai aqui está prestes a ser honrado pelo rei Assuero, de algo que ele havia feito lá atrás. A Bíblia diz no capítulo 2, a partir do versículo 21, que Mordecai estava assentado na porta do rei, porque Mordecai ele vivia assentado na porta do rei. E nisso ele acaba presenciando, ouvindo, vendo que dois eunucos do rei estavam tramando a morte do rei. E com isso ele anuncia a rainha Esté, e a rainha Esté anuncia ao rei Assuero. E o rei Assuero dá cabo dos dois eunucos. Ou seja, o rei Assuero teve um livramento de morte. E o instrumento usado por Deus foi Mordecai. Esta honra deste feito está chegando agora na vida de Mordecai. Percebam uma coisa: Mordecai não é honrado logo em seguida, não. Os dias passam, talvez mesmo até anos, e só agora, no capítulo 6, Mordecai está sendo honrado pelo rei. Queridos, e algo que o Espírito de Deus chama a minha atenção, e eu quero chamar a atenção de vocês, é justamente isso. Perceba o cenário em que Mordecai está sendo honrado pelo rei. Perceba o cenário em que Deus decide trazer esta honra para a vida de Mordecai. Todo o povo de Judá estava sobre um decreto de morte. O cenário era morte, era pavor, era medo, era desespero, porque o povo judaico, o povo de Judá, estava com os dias contados. E me chama a atenção o tempo, o cenário, a situação em que Deus quis honrar Mordecai. Queridos, e sabe por que isso mexe comigo? Porque em um cenário de morte, Deus honrou o servo dele. Deus poderia ter cumprido isso na vida dele lá atrás, quando o cenário era favorável, quando as coisas eram favoráveis, quando não havia decreto de morte. Mas Deus não faz isso. Deus espera um pouco mais e cumpre esta honra na vida de Mordecai agora. E eu quero te dizer uma coisa: cenários de morte, decreto de homens não muda a promessa de Deus na tua vida. Ei, Deus, para te honrar, não depende que o cenário esteja favorável para que essa honra aconteça. Deus não depende de que as coisas estejam tudo bem para poder cumprir a promessa que Ele te fez na tua vida. A Bíblia diz que Mordecai ele é honrado em um cenário onde há morte, em um cenário de morte. E sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus tirou o sono do rei Assuero, para que o rei Assuero fosse lá no livro e procurasse, e visse, e lesse, ou o que Mordecai havia feito por ele, o povo de Judá estava sobre esse decreto. Queridos, Deus é especialista em cumprir promessas em cenários impossíveis. Ei, a situação que nós estamos vivendo não limita o Senhor de tirar o sono de pessoas grandes por causa da tua vida. Talvez você tenha uma promessa que você ainda não está vivendo. Talvez o Senhor falou para você que esse ano vai honrar a tua vida, vai honrar a tua fé, vai fazer justiça na tua vida. E nós nos deparamos com essa pandemia, com essa crise, com essa praga, com essa peste assolando o mundo. E talvez você diga: Senhor, se o Senhor não fez lá atrás que estava tudo bem, como o Senhor vai fazer agora? Ei,
O mesmo Deus que honrou Mordecai em um decreto de morte, em um cenário onde o decreto era de morte, é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus que nós servimos. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós limitamos a Deus. Muitas das vezes nós achamos que para Deus cumprir o que Ele falou, para Deus cumprir a promessa dEle na nossa vida, o cenário precisa estar ótimo. O cenário precisa estar favorável aos nossos olhos. Só que eu quero te dizer em nome de Jesus, se Deus falou que vai fazer, se prepara, porque Ele vai. Porque esse cenário não para o nosso Deus. Esse cenário para o homem, limita o homem. Mas o Deus do impossível não. Porque o possível é para mim e para você. Agora o impossível é dele, é Ele que faz. Queridos, que essa palavra possa falar ao teu coração como Deus tem falado comigo. Esse cenário que nós estamos passando não muda a fidelidade do nosso Deus, não muda a palavra que Deus liberou para a tua vida. Lá em Salmos diz que quando Deus fala, tudo acontece. Quando Ele ordena a palavra dEle, tudo passa a existir. Se Deus ordenou honra na tua vida esse ano, queridos, não é pandemia, não é o cenário que vai mudar a palavra dele, porque ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Mordecai foi honrado por Deus, onde o cenário era de morte, pavor, medo. Mas esse cenário não limitou a Deus. E o que Deus trouxe para a vida de Mordecai viveu em meio a um cenário de morte. E nós sabemos que depois Deus deu livramento ao homem, rasgou o decreto de morte e trouxe estabilidade tanto para Mordecai como para o povo judeu. Oh, queridos, em nome de Jesus, depois desse decreto, depois dessa situação que nós estamos vivendo, tem estabilidade para o povo de Deus. Em meio à crise, em meio a cenários adversos, Deus honra o povo dele e ainda traz estabilidade. Depois que ele rasga o decreto, depois que ele faz passar essa situação, depois que ele muda o cenário, tem estabilidade de Deus para o povo dele. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração, não esquece não. Deus não se limita a cenários para cumprir a promessa que Ele te fez para te honrar. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.